A derrota de Benjamin Netanyahu pode marcar o fim de uma era, salvar a democracia em Israel e dar uma chance à paz com os palestinos. O resultado ainda está indefinido. Apurados 97% dos votos nas segundas eleições deste ano em Israel, o Partido Azul e Branco, liderado pelo ex-comandante do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, General Benny Gantz, está na frente com 33 deputados, enquanto o partido Likud, do primeiro-ministro Netanyahu, elegeu 32 deputados na Knesset, o parlamento israelense. Como a Knesset tem 120 cadeiras, ambos ainda estão longe da maioria absoluta de 61 deputados, necessária para formar um novo governo. O Likud ganhou as eleições de 9 de abril, mas Netanyahu não conseguiu formar uma coalizão majoritária, em parte por causa dos escândalos de corrupção que o envolvem. A polícia o indiciou em 2 casos, em outros 2 ele ainda é apenas suspeito. Se for capaz de formar um novo governo, o primeiro-ministro pretende aprovar uma lei para garantir a impunidade de deputados no exercício do mandato. Seria um duro golpe para a democracia israelense. Se cair, Netanyahu pode parar na cadeia. Hoje, o primeiro-ministro propôs a Gantz a formação de uma grande aliança dos 2 maiores partidos, com revezamento dos 2 líderes na chefia do governo. O general rejeitou. Declarou que pretende formar uma coalizão ampla e liderar um governo de união nacional, politicamente liberal, sem Netanyahu. Esta aliança ampla pode incluir o Likud, desde que tenha outro líder. As negociações podem durar semanas e até meses. Se Gantz fracassar, Netanyahu pode ter uma nova chance. Neste ano, Bibi, como é mais conhecido em Israel, tornou-se o primeiro-ministro a ficar mais tempo no poder no país, superando o fundador de Israel, Davi Ben-Gurion. Bibi foi eleito chefe de governo pela primeira vez em 1996, depois do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que fez o acordo de paz com os palestinos em 1993 e pagou com a vida em 5 de novembro de 1995, e também da derrota do sucessor de Rabin na liderança do Partido Trabalhista e do governo. Em 1999, Bibi perdeu as eleições para o trabalhista Ehud Barak, que tentou fazer um acordo de paz definitivo com a Autoridade Nacional Palestina, mas não conseguiu. Depois de alguns anos no setor privado, Netanyahu voltou em 2003 como ministro do exterior do governo direitista de Ariel Sharon, foi ministro das Finanças e saiu por não aceitar a retirada israelense da faixa de Gaza. Quando Sharon deixou o Likud para fundar o partido Kadima, que significa avante, na esperança de negociar uma paz definitiva com os palestinos, Bibi reassumiu a liderança do Likud em dezembro de 2005. Ele voltou a ganhar as eleições em março de 2009, vencendo Tzip Livni, do Kadima, com uma campanha contra a criação de um país independente para os palestinos. Historicamente, o Likud sempre foi contra a proposta de trocar os territórios árabes ocupados na Guerra dos 6 Dias, em 1997, pela paz com a fundação de um Estado Nacional Palestino na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Os governos do Likud foram ocupando progressivamente os lugares estratégicos da Cisjordânia para criar uma política de fato consumado. Hoje, as colônias israelenses, ilegais à luz do direito internacional, que proíbe a guerra de conquista, têm cerca de 450 mil habitantes. O Partido Trabalhista também fez colônias. Desde o primeiro mandato, em 1999, Netanyahu adotou a política dos 3 nãos: não à retirada das colinas do Golã, que pertenciam à Síria antes da guerra de 1997, não discutir a situação de Jerusalém e não aceitar pré-condições para negociar. Durante os 8 anos do governo Barack Obama, Bibi teve uma relação difícil com os Estados Unidos, aliado incondicional de Israel. Obama queria promover a paz entre israelenses e palestinos. A Autoridade Nacional Palestina exigia o congelamento da colonização como pré-condição. Netanyahu aproveitou o impasse para não negociar. Afinal, sem maior apoio dos países árabes, os palestinos não representam uma ameaça à segurança de Israel. Para Bibi, o verdadeiro inimigo é o Irã.
o acordo negociado pelo governo Obama, as outras grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Alemanha, para congelar o aspecto militar do programa nuclear iraniano por 10 anos, irritou ainda mais o primeiro-ministro de Israel, que acusou várias vezes o Irã de violar o acordo e de continuar desenvolvendo armas nucleares. A vitória de Donald Trump na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos foi uma bênção para o primeiro-ministro linha dura de Israel. Trump não só abandonou o acordo nuclear com o Irã, como reconheceu, às vésperas das eleições de abril deste ano, a soberania de Israel sobre as colinas do Golã, anexadas em 1991, mas que não haviam sido reconhecidas por nenhum país até a decisão de Trump. Ao fazer isso, Trump deu sinal verde para a anexação da Cisjordânia, o que acabaria com qualquer possibilidade de criação de uma Palestina independente. Sob a ameaça de uma derrota eleitoral nas eleições do dia 17, Bibi prometeu na última hora estender a soberania israelense a todas as colônias e ao Vale do Rio Jordão. Isto inviabilizaria definitivamente o Estado palestino. É a receita para uma guerra sem fim. Como o parlamento aprovou lei no ano passado, tornando os não-judeus cidadãos de segunda classe em Israel, e a taxa de natalidade dos árabes é maior, a anexação e a lei de nacionalidade ameaçam a democracia israelense. A paz não foi um tema dominante na campanha eleitoral, mas está no programa do Partido Azul e Branco. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.